Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo promovido pela Casa Espírita Cristã, Dr. Bezerra de Menezes. Na noite de hoje, nós vamos estudar a lição Petição e Resposta do livro Rumo Certo, é a lição número 18, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Antes, porém, de darmos início ao nosso estudo, vamos fazer uma prece de agradecimento ao Criador pelas oportunidades que nos são colocadas no dia de hoje. Serenando a nossa mente, serenando as emoções, nosso coração. Busquemos elevar o pensamento até o alto, buscando o amparo do Criador, o amparo do Cristo, a nos envolver em luz, paz, serenidade, para que possamos abrir o nosso espírito, abrir a nossa mente para as lições que serão ofertadas durante o estudo e que possamos encontrar nessas lições o alimento que o nosso espírito precisa para buscar a melhoria interna, a melhoria contínua, que diz respeito a cada um de nós, enquanto viajantes e caminhantes nesse plano terreno. Que Jesus possa abençoar a todos nós hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. A lição proposta, então, para o estudo de hoje, petição e resposta, diz assim: entre o pedido terrestre e o suprimento divino, é imperioso que funcione a alavanca da vontade humana, com decisão e firmeza, para que se efetive o auxílio solicitado. Buscando as concessões do céu, desistamos de lhes opor a barreira dos nossos caprichos próprios. Suplicamos no mundo: Senhor, dá-nos a paz. Se persistirmos, no entanto, a remoer conflitos e ressentimentos, cozinhando mágoas e esquentando desarmonias, de certo que a tranquilidade só encontrará caminho para morar conosco quando tivermos esquecido as farpas da dissensão. Imploramos: Senhor, dá-nos saúde. Se continuarmos, porém, acalentando sintomas e solenizando quadros mentais enfermiços, é indiscutível que o remédio só terá eficácia em nosso auxílio quando estivermos decididos a liquidar com as ideias de lamentação e doença. Pedimos: Senhor, dá-nos prosperidade. Mas se teimamos em dilapidar o tempo reclamando contra o destino e hospedando chorosas rebeldias, é forçoso reconhecer que só adquiriremos progresso e reconforto quando largarmos queixa e azedume, concentrando esforço em melhoria e trabalho. Rogamos: Senhor, dá-nos compreensão. Se prosseguimos, no entanto, censurando e criticando os outros, a descortinar faltas alheias, sem cogitar das próprias deficiências, é óbvio que só atingiremos a luz e a segurança do entendimento quando nos voltarmos sinceramente para dentro de nós mesmos, verificando que somos tão humanos e tão falíveis quanto aqueles irmãos dos quais nos julgamos muito acima. Confiemos em Deus e supliquemos o amparo de Deus. Mas se quisermos receber a bênção divina, procuremos esvaziar o coração de tudo aquilo que discorde das nossas petições, a fim de oferecer à bênção divina clima de aceitação, base e lugar. Então essa foi
A lição proposta para essa noite é uma lição muito pertinente para o momento atual que nós estamos atravessando, momentos de grande turbulência planetária e, querendo ou não, muita turbulência espiritual individual. Afinal de contas, o espírito, de certa maneira, ele reflete o seu interior no exterior. Então, se a convulsão planetária está ocorrendo, é porque a coletividade espiritual da Terra assim está colocando para fora de si essa desarmonia toda que é condizente com o grau evolutivo do planeta. E essa lição ela é muito importante porque ela fala sobre a relação de todo espírito com a divindade. Todos nós que somos viajantes por esse plano, em algum momento da nossa caminhada nós temos necessidade. Em algum momento nós temos que pedir ao Pai algo que estamos necessitando para continuar a jornada, para continuar a caminhada. E a lição, ela vem justamente de encontro a essa relação entre criatura e Criador. E como devemos rogar ao Criador para que nos conceda aquilo que tanto precisamos para que consigamos prosseguir nessa jornada. Essa lição encontra consonância com o capítulo 7 de Mateus, versículos 7 a 11, que diz o seguinte: Pedi e ser-vos-á dado, procurai e encontrareis, batei à porta e ela ser-vos-á aberta, pois todo aquele que pede recebe, e quem procura encontra. E a quem bater à porta, ela ser-lhe-á aberta. Ou será que existe alguém entre vós a quem o filho vai pedir pão e o pai não lhe dará uma pedra, não? E se o filho pedir um peixe, não lhe dará uma cobra, não? Se vós, sendo iníquos, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas àqueles que lhe pedem. Então, novamente, o Evangelho, ele traz o entendimento de que tudo que nós pedirmos será concedido. Só que existem as formas adequadas de fazer os pedidos. Existe a forma correta de nos dirigirmos à divindade para que consigamos o auxílio de que tanto necessitamos. E é justamente essa forma correta de pedir à divindade que o Emmanuel esclarece em seu texto, de maneira tão sucinta. Então, a primeira proposta que ele põe é a questão da paz. Todos nós, espíritos viajantes por este mundo em turbulência, necessitamos de paz. Sem a paz, a jornada terrena, ela se torna muito difícil. As tribulações da vida se multiplicam e o peso da matéria parece que vai nos derrubar. E são momentos que encontramos paz na caminhada. É comparável àquele que, viajando pelo deserto, encontra um oásis para se refrescar e encontrar calmaria
por alguns momentos para novamente seguir a caminhada. Mas é perigoso, como o próprio Emmanuel coloca, que se queremos paz, não basta apenas solicitarmos, mas é preciso um esforço da nossa parte para que esse estado mental de paz ele se estabeleça em nós. E aqui não devemos confundir paz com o não vivenciar tribulações, o não vivenciar experiências que desafiam o espírito, pois é justamente nas experiências da vida que está o nosso aprendizado. Mas a paz a que se refere a lição é a mesma paz que o Cristo nos deixou. Não a paz do mundo, mas a paz do espírito, que é um estado mental em que nós, vivenciando esse estado, podemos estar diante das maiores tribulações exteriores, internamente estamos serenos. O nosso espírito está tranquilo diante dos obstáculos da vida, não se afligindo pelo que está à frente, pois esse ambiente mental propício o coloca em contato direto com a divindade. E ele sabe que, tendo o amparo da divindade, qualquer obstáculo será transposto. Mas para que essa paz se instale na mente do espírito, é necessário que a mente se esvazie de tudo quanto é perturbação, de quanto é tribulação, que efetivamente cria um bloqueio para a instalação da paz dentro de nós. E o Emmanuel é bem claro ao colocar que, se continuarmos a remoer conflitos e ressentimentos, cozinhando mágoas, esquentando desarmonias, jamais atingiremos esse estado mental. Então, ao se pedir paz, é preciso que tenhamos em mente que esse estado só depende de nós instalá-lo em nosso espírito. Não depende de mais ninguém. A divindade, ela sempre sabe aquilo que nós precisamos. Mas muitas vezes nós não sabemos que aquilo que estamos pedindo depende exclusivamente do nosso esforço. Então, obter paz compete a cada um de nós saber esvaziar a mente e, por que não, o coração de ressentimentos, azedumes, desavenças, discórdias que criam estados mentais propícios à desarmonia do espírito. Quando aprendermos nos livrarmos desse peso que carregamos em nosso espírito, a paz encontrará morada dentro de nós. Na sequência, o Emmanuel coloca a questão da saúde. Senhor, dá-nos saúde. E novamente, todos nós, viajantes por esse plano, precisamos de saúde para conseguir cumprir com os desígnios do Criador para a nossa experiência e evolução. E novamente, a saúde, temos que saber separar a saúde do corpo e a saúde do espírito. Em muitas ocasiões, a saúde do espírito se reflete no corpo, justamente mostrando o estado de desarmonia do nosso espírito. Então, pedir saúde para o corpo é uma questão de compreensão de como está o nosso espírito.
Um corpo sadio procede de uma mente sadia. Um corpo enfermo procede de uma mente enfermiça. Evidente que muitos podem estar se perguntando, mas há enfermidades que já vêm com o espírito, ou doenças que se manifestam na vida sem uma causa aparente de desarmonia interior. Mas nós devemos relembrar que o corpo é simplesmente um veículo e nada mais. O corpo não tem vontade própria e o espírito é o seu senhor. E tudo que o corpo manifesta é porque a mente assim lhe ordenou. De tal maneira que as doenças do corpo apenas se manifestam por uma desarmonia do espírito. Ou seja, se o espírito não está em paz, e aí retomamos o ponto anterior da lição, essas desarmonias inevitavelmente trarão a desarmonia do corpo, a desarmonia celular, e a enfermidade se manifestará. Todos os estados negativos da alma, angústia, raiva, depressão, tristeza, remorso, que ainda perante a medicina atual não são catalogadas como doenças, mas futuramente assim o serão, todos esses estados mentais contribuem para que o corpo absorva essas energias tóxicas e manifeste algum estado doentio. Então, pedir saúde para o corpo vai muito além de simplesmente curar as enfermidades da matéria, que são apenas o efeito. Antes é preciso curar a causa, porque sanando o efeito, se não sanar a causa, novamente se manifestará. É assim como pessoas que têm câncer, que muitas vezes a medicina consegue atenuar os sintomas e muitas vezes até curar. E tempos depois, novamente, a doença se manifesta. É porque não foi curada a causa. E a causa, novamente, são esses estados mentais tóxicos que todos nós abrigamos em maior ou menor grau dentro do nosso espírito. Então, novamente, pedir saúde é uma questão que depende exclusivamente do nosso comportamento perante a vida, do nosso comportamento perante aos semelhantes e perante a todos aqueles que desfrutam conosco a existência terrestre, seja mais intimamente no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, ou seja, pessoas que eventualmente cruzam a nossa vida. Então, novamente, a saúde depende do comportamento do espírito em saber eliminar da sua mente esses estados mentais tóxicos. Uma vez que assim o faz, naturalmente o corpo encontrará o equilíbrio necessário. E aí não mais haverá a enfermidade. E as doenças que não têm cura, que são doenças da alma, ou melhor, são doenças que se manifestam no corpo, mas que ainda não têm uma cura. É perfeitamente possível dizer que um corpo está enfermo, mas a alma não está enferma. E que uma alma está enferma, mas o corpo ainda não está enfermo. E novamente, essas doenças que se manifestam e não têm cura provêm da mente do espírito quando do momento de sua reencarnação. Já eram doenças muitas vezes programadas para que o espírito pudesse aprender com as limitações da doença. Antes de imaginar como castigo, devemos imaginá-las como aprendizado para o espírito. E é perfeitamente possível
que o corpo se manifeste com uma enfermidade, mas a mente não. Há pessoas que aprenderam a conviver com suas doenças incuráveis e são pessoas espiritualmente sadias, mas o corpo não tem cura. Mas nesse caso, o espírito está sadio, pois a lição foi aprendida. E convivem pacificamente com as suas doenças, mas nem se lembram sequer que as doenças estão lá. Enquanto outros, mesmo com o corpo aparentemente sadio, o espírito doente vivem a se queixar e reclamar de que não tem saúde. Então, antes de pedirmos saúde, façamos a nossa parte, procurando eliminar de nós esses estados doentios que muitas vezes se apossam da nossa mente. Na sequência, o Emmanuel fala da prosperidade. Senhor, dá-nos prosperidade. E aqui novamente temos que separar a prosperidade do espírito da prosperidade da vida material. Muitos pedem a prosperidade da matéria, a prosperidade das posses, dos bens materiais, mas se esquecem da prosperidade do espírito. Afinal de contas, o objetivo último da vida é o espírito aprender a se sobressair sobre a matéria, não se deixar dominar pela matéria. Então, quando pedimos prosperidade, devemos ter em mente exatamente o que é a prosperidade. A prosperidade do espírito, essa sim é a forma correta de se referir à prosperidade. Uma vez que temos o nosso espírito com prosperidade, a vida em si trará os tesouros que o espírito precisa. Não esses tesouros materiais que, como nas próprias palavras de Jesus, as traças corroem ou os ladrões roubam, mas tesouros imortais para a nossa alma. Já a prosperidade material, na maioria das vezes, acaba trazendo para o espírito todo tipo de desarmonia. Quando este, ainda não preparado para compreender que os bens materiais são transitórios, se apegam demasiadamente a eles e prejudicam o espírito, favorecendo a matéria. As prosperidades materiais levam a conflitos entre pessoas por disputas mesquinhas de posses. Se enraizam na mente do espírito, trazendo a enfermidade para o corpo, pois vivem em função daquilo. Vivem em função de algo que não lhes pertence e esquecem de cultivar o verdadeiro tesouro, que são as relações da vida. Vivenciar as experiências que vão trazer para o espírito o tesouro da alma, o tesouro imortal. Mas ainda assim, é possível querer na vida bens materiais, querer conforto, querer estabilidade financeira. Não há uma proibição nesse sentido. Apenas devemos ter em mente que os bens materiais devem ser utilizados com parcimônia e equilíbrio para fornecer ao espírito as condições necessárias e muitas vezes mínimas para a sua jornada. Esses bens materiais são adquiridos por meio do trabalho honesto. Então, muitas vezes, quando pedimos a prosperidade financeira e material, devemos ter em mente que, novamente, ela está ligada ao nosso esforço, ao nosso trabalho, à nossa perseverança em nos mantermos ativos na busca por aquilo que é o nosso desejo.
Dessa forma, pedir aos céus prosperidade, devemos ter em mente que devemos fazer a nossa parte, devemos nos esforçar para que as situações propícias sejam criadas para então possamos adquirir aquilo que é o objeto do nosso desejo. Sem o esforço pessoal do espírito, inevitavelmente, essa prosperidade ela não vem. E em ambos os sentidos, seja material, seja espiritual. E muitos podem se perguntar, mas há casos de pessoas que trabalham e não têm nada. Evidente que, se falando de espiritualidade, nós não podemos generalizar. É preciso lembrar que cada caso é um caso. Pode ser que determinado espírito tenha pedido para vir com aprovação, justamente de não ter bens materiais para não se perder na vida. E há outros que vieram para passar pela provação da riqueza. Então, conseguem bens materiais, posses, de maneira relativamente fácil. Mas nós sabemos que, em último caso, tudo o que nos será concedido será pedido contas de tudo aquilo que nós fizemos e do benefício que aquilo gerou, seja para nós próprios, seja para os nossos semelhantes. Então devemos tomar muito cuidado quando pedimos prosperidade material na vida, porque nem sempre ela trará para o nosso espírito a paz e a tranquilidade, mas trará o conflito e a perturbação interior. Mas em última instância, se ainda usufruirmos de maneira sadia, pode ser que ela consuma a nossa saúde, porque atualmente a sociedade exige muito esforço daqueles que buscam ter riqueza e prosperidade. E muitas vezes pessoas que se deixam ludibriar pela riqueza consomem a saúde atrás dela e depois precisam gastar tudo aquilo que adquiriram para tentar recuperar a saúde já praticamente no final da vida. Então tenhamos cuidado e sabedoria ao pedir prosperidade, primeiro para o espírito, pois o espírito sendo próspero, as riquezas do mundo automaticamente nos serão encaminhadas de acordo com a nossa necessidade, nem mais nem menos. Por fim, o Emmanuel nos diz: Senhor, dá-nos a compreensão. A compreensão, nós podemos imaginar que seja a compreensão de todas as coisas, a compreensão da vida, a compreensão de nós mesmos enquanto espíritos viajantes neste plano terreno. Mas para termos a compreensão de nós mesmos, a compreensão da vida, é imperioso e necessário que olhemos para dentro de nós, pois tudo aquilo que buscamos de respostas está no nosso interior, está dentro de cada um de nós. Mas, muitas vezes, as pessoas esquecem de olhar para si e passam a olhar para o outro, buscando respostas nos outros, no comportamento alheio. Evidentemente que neste plano todos nós somos imperfeitos, todos nós temos as nossas deficiências, todos nós temos que ainda nos melhorarmos muito. E quando focamos nas deficiências alheias, esquecemos as nossas próprias deficiências. Esquecemos que temos que olhar para nós e sabermos onde precisamos melhorar. Afinal de contas, todos nós somos espíritos diferentes, criados em épocas diferentes, vivenciamos experiências diferentes. Se assim somos hoje,
Isso é o resultado das nossas vivências. Então é impossível comparar espíritos, comparar atitudes. O único juiz supremo que pode fazer isso é a própria vida, manifestada no Senhor, que conhece a todos e a tudo. Ele é o único juiz capaz de saber exatamente as diferenças entre todos nós. Neste caso, compete então a cada um de nós apenas olharmos para nós e buscar os nossos defeitos e buscar a melhoria. Quando melhoramos, automaticamente compreendemos. A vida, ela se manifesta em múltiplas esferas. A partir do momento em que nos fechamos em uma esfera, não mais enxergamos outras. E quando olhamos para dentro de nós e conseguimos enxergar como nós somos, como devemos proceder na vida, como melhorarmos, automaticamente estamos nos abrindo. E outras esferas da vida estarão abertas ao nosso conhecimento. Então a compreensão, novamente, é algo que passa pelo Espírito, que passa pela vontade do Espírito em querer se conhecer, em querer saber quem realmente é, qual a sua filiação, qual a sua procedência, qual o seu futuro. Todas as respostas estão dentro de cada um de nós. Basta termos a paciência necessária para olharmos dentro de nós. E novamente, evocamos a paz e a saúde do espírito, porque ninguém consegue olhar para dentro de si com uma agitação, uma perturbação. É como querer olhar no fundo de um lago com a água turva. Nós só conseguimos enxergar o que está ao fundo do lago quando a água está tranquila, está um espelho. E isso só conseguimos através da nossa paz mental e da nossa saúde espiritual. Então, novamente, o estado de compreensão passa pelo estado de paz, pelo estado de saúde, pelo estado de prosperidade. Sem esses três estados espirituais, a compreensão da vida e de quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, se torna praticamente impossível. Podemos até saber intelectualmente que somos um espírito criado simples e ignorante, que estamos caminhando nesse plano, experienciando, acumulando conhecimento espiritual para a nossa evolução. Mas isso é um conhecimento muito raso. O verdadeiro conhecimento e a verdadeira compreensão, ela procede do âmago do espírito. Quando se conhece a si mesmo, se conhece as deficiências. Quando se faz isso, muitos aspectos da vida que não podem ser intelectualizados começam a fazer sentido para o espírito, pois encontram ressonância com o seu interior, com o seu mundo íntimo. E fazendo isso, a caminhada se torna mais leve, pois a vida ganha sentido. A vida ganha novos horizontes. E o espírito, conhecedor de si mesmo e conhecedor agora do seu caminho, ele trilha com mais segurança o caminho, pois sabe aonde está o seu destino final. Então essa lição do Emmanuel, muito pertinente para os dias atuais, ela é útil para que nós busquemos a reflexão sobre como tem sido a nossa relação com o Criador, no sentido de pedir paz, prosperidade, saúde e tudo mais que cada um de nós tenha necessidade. Apenas lembremos de que Jesus nos orientou que antes mesmo
de pedir, o Pai já sabe aquilo que temos necessidade. Então temos que ter a consciência de saber o que pedir e como pedir. E muitas vezes não esperar de imediato que a resposta venha, pois estamos acostumados com os caprichos da vida de que as coisas devem ser imediatas. E necessariamente o tempo do espírito não é o tempo da matéria. Antes de encerrar o estudo dessa noite, é importante dar alguns avisos. A casa continua recebendo doações, seja de mantimentos, roupas, o que for de necessidade para o próximo, o que for necessário para o próximo, para que possamos ajudar aqueles que nada têm. Então as informações para as doações se encontram na descrição do vídeo. Quem desejar participar dos cursos ofertados pela casa também, as informações podem ser colhidas na descrição do vídeo. E para encerrar, vamos fazer uma prece de agradecimento ao Criador, elevando novamente o nosso pensamento ao alto, buscando o amparo da espiritualidade, desses abnegados servidores e tarefeiros do Cristo, que ainda que nós não consigamos muitas vezes perceber que eles estão ao nosso lado, eles sempre aí estão para nos amparar, nos intuir na maneira correta de fazer os nossos pedidos, nos intuir na maneira correta do agir e proceder diante das dificuldades da vida, sempre nos encorajando a termos paz espiritual, saúde espiritual, prosperidade espiritual e conhecimento para discernir o caminho a seguir. Que Jesus ampare a todos nós nesse momento difícil, iluminando a nossa mente, nosso coração, os nossos caminhos e derramando luz sobre esse plano para que os homens que aqui vivem possam, quanto antes, enxergar nos seus semelhantes, não adversários do caminho, mas companheiros e irmãos de jornada. Que Jesus abençoe a todos nós hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.